Sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pode Vacilar. E hoje um episódio super especial, um ao vivo. A gente sempre vem falando sobre isso, né, Carol? Todos os episódios que a gente grava, até então não tiveram cortes. Aí nós falamos, por que não conversar ao vivo e escolher uma pessoa muito especial com um tema atual que vai ajudar todo mundo que está aí em casa também. E antes de começar, como a gente sempre faz, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Criarte VIP, que sempre nos presenteia e presenteia ao nosso convidado também com uma caneca. Então, Criarte VIP, o nosso muito obrigada. E quero também agradecer a nossa patrocinadora Pisato, Pizzaria Pisato. Lá, Thalita. E fora que hoje vale a pena falar também sobre um movimento que a Thalita faz. Carol, conta para quem tá em casa, então, que movimento é esse que a Thalita faz lá na Pisato? Todo mês a Thalita e outras duas amigas proporcionam um evento que chama Encontro para as Mulheres. Então, se você é mulher, não precisa ser empreendedora, só basta querer ir lá conversar, fazer amigas, amizade. Esse ano você tem a sua última chance, viu, Si? É no dia 26 de novembro. Para saber mais, pode entrar no Instagram, que é o próprio do Encontro de Mulheres, @Encontro de Mulheres. Gente, é sensacional. A Carol já foi e me disse, eu tô tentando ajustar minha agenda, quem sabe a gente não se encontra no próximo movimento, que é ali um network, que são momentos de descontração. Sabe aquela pausa que a gente sempre fala? Aquela pausa positiva que a gente também tem que dar no nosso dia a dia? É este momento lá no evento que a Thalita proporciona. Então, Pizzaria Pisato, muito obrigada por estar aqui conosco. E me disseram que hoje tem pizza, hein, Carol? Eu acho que tem. Nossa, segundou com pizza é pra acabar, hein? É pra começar já a semana em alto astral. Carol, e hoje a gente tem uma convidada especial. Depois eu conto como ela chegou até a mim. Mas conta pra todo mundo que tá em casa. Quem é a nossa convidada de hoje? Eu até vou ler, gente, porque o currículo dela é sensacional. A gente tá com uma pessoa muito especial aqui e é um episódio que eu tava ansiosa, né? Você lembra quando eu fiz? A gente tava se programando pro que a gente ia falar. Tem tanta coisa para falar sobre isso, mas a gente espera falar um pouquinho para abrir a mente de todo mundo que está assistindo. A gente está com a Silvia, ela é pedagoga formada pela PUC. Ela é especialista em construtivismo e educação. Mestre também em Sociologia da Educação pela PUC. Ela vai se apresentar um pouco mais falando da formação dela, mas para abrir esse episódio, eu tomei a liberdade de pegar uma frase de um documento que fala sobre consumo consciente, que é tudo que tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. É um documento que foi feito pela Criança e Consumo, Grupo de Criança e Consumo, em parceria com o Instituto Alana. E é muito bacana, depois a gente vai deixar na descrição esse documento para vocês terem acesso. Precisamos refletir sobre o que temos feito com as crianças. Estamos formando cidadãos ou consumistas? Pesquisas indicam que as crianças brasileiras passam 4 horas por dia na escola e o dobro de tempo na TV e internet, tornando-se assim iscas fáceis a publicidade destinada a eles. Silvia, seja bem-vinda, que seja um episódio lindo. Pode se apresentar pra gente, falar quem é você. Eu acho que você já falou tudo. Obrigada pelo convite, estou muito honrada, um pouco ansiosa, porque ao vivo é com emoção, né? Tipo, quem faz ao vivo, Silvia. Muito obrigada pela oportunidade. Para mim, para eu poder falar sobre esse assunto, é um assunto muito caro, muito especial. Já há mais de 30 anos eu trabalho com educação e me dedico a entender os mecanismos que formam a nossa sociedade e a formação das nossas crianças. E me deparei com essa questão, esse nó, né, que é o consumismo na infância e todas as implicações que trazem para o desenvolvimento infantil e da própria sociedade. Então, já há algum tempo, eu pertenço à Rebrinque, que é a Rede Brasileira Infância e Consumo. Lá eu sou colunista, é uma rede voluntária de entidades, ONGs, pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, é uma rede horizontal que traz reflexão e debate sobre essa questão do consumo em infância. Também já em parceria, em alguns momentos, com a própria Infância e Consumo, que também é um grupo muito importante, que traz uma série de documentos super relevantes que nos ajudam a entender melhor essa questão. Então é isso, assim. Então é um assunto caro, importante, necessário, e que eu
acho, não posso dizer que é um prazer falar sobre isso, porque é uma pena a gente ter que discutir sobre isso, exatamente. mas é muito importante. Ainda mais nessa época, né? Natal, Sim, as chegando. festas, né? Então vale a pena a gente falar. Mas antes, já percebeu que promete? Esse episódio promete. E a gente sempre vai trazer pessoas, como eu costumo dizer, que caminham com o mesmo propósito que o nosso. Se você já gostou desse tema, não sai daí. Mas antes disso, manda aquele aviãozinho para todo mundo que você conhece, que tá falando assim, nossa, ainda nem comprei o presente do Natal, ou o que que eu vou dar? Então, já manda esse aviãozinho. E para alguma amiga sua que tem filhos e que vai se beneficiar com as informações de hoje. E mais ainda, se você ainda quer saber muito mais sobre uma parentalidade, uma maternidade assertiva, eu vou fazer o nosso merchan também, tá? Claro, com Se certeza. inscreva no nosso Despertar Parental. O link está lá na nossa bio. No dia 30 de novembro, nós falaremos de outros assuntos tão importantes quanto este, que é excesso de tela, os impactos de ser pais permissivos, negligentes, autoritários. E traremos também duas convidadas, Andréia Amorim e Roberta Amorim, que vão falar um pouquinho sobre esse autoconhecimento. Então, fique atento que tem muita coisa boa ainda em novembro. Mas, sem delongas, Silvia, conta pra gente o que é pra você esse consumo consciente e qual o papel dos pais neste tema. Vamos lá, para falar um pouco de consumo consciente, a gente precisa dar um passo maior e entender um pouco o nosso contexto social, né? Eu acho que a gente está vivendo, todo mundo na pele, a crise climática que está aí e todas as questões que estão envolvidas em relação à natureza e à escassez dos recursos naturais. É uma crise que está posta, que a gente não pode negar e que exige da nossa sociedade uma mudança de padrão de consumo. Então, pensando assim, do ponto de vista da sustentabilidade, o consumo consciente é isso, é fazer escolhas que impactem o menos possível a sociedade e a natureza. E a gente pode fazer isso tanto do ponto de vista macro, né? Então, assim, na hora que a gente vai votar, na hora que a gente vai escolher, na pressão que a gente pode fazer junto, como sociedade civil, mas também instituições, ONGs, etc., em relação ao governo, né, ao Estado, que tem que cumprir suas obrigações, a gente ficar atento às políticas em relação à questão ambiental, mas também em relação à primeira infância, à infância, à proteção das crianças, tudo isso é importante. Então, assim, a gente ter essa consciência macro, não dá mais para a gente ignorar que a gente vive num mundo totalmente ecologicamente dependente, o que a gente faz de errado aqui atinge a criança que mora lá do outro lado e vice-versa. Então, a gente precisa repensar esse modo de se relacionar com o mundo e com a natureza em si, os recursos naturais, fazer escolhas do ponto de vista de políticas públicas sérias e corretas e acompanhar as nossas escolhas e cobrar e exigir. E se não está satisfeito, trocar, porque é só nessas grandes macroações que a gente vê realmente profundos resultados. Mas também não adianta só cobrar do Estado, que tem um papel fundamental, e as políticas públicas que devem acontecer tanto do ponto de vista da ecologia, da sustentabilidade, quanto da proteção da infância. Mas também a gente, como cidadão, devemos cuidar e fazer os nossos possíveis manejos de vida para melhorar a qualidade de vida de todos nós. Então, pensando isso assim, do ponto de vista das crianças, o consumismo, que na verdade é o que a nossa sociedade tanto cultua e incentiva, ele impacta demais o desenvolvimento das crianças, impacta demais a relação das famílias, impacta demais até a questão da aprendizagem escolar e as relações na escola. Então, é preciso entender que o consumismo é um modo de vida que a gente tem, que precisa ser rediscutido, repensado, reorganizado, e as crianças precisam ser
protegidas. Elas precisam ser protegidas desse modo de vida. É um modo de vida adulto, digamos assim, né? Então, a gente, adulto, já tem condições críticas, conscientes de fazer escolhas, de repensar, de saber na hora de comprar alguma coisa se eu realmente preciso, se é só um excesso, se isso é quando esse produto que eu estou comprando na sua cadeia produtiva teve um impacto muito grande na natureza, na sociedade, nos trabalhadores que ali estiveram presentes, a gente consegue fazer esse pensamento e a gente deve fazer essa reconstrução dos processos na hora de fazer escolhas. Mas as crianças, elas não têm essa condição. Então, elas precisam que nós, adultos, façamos por elas essas escolhas e as proteja mesmo, digamos assim, do assédio que é o consumismo e a propaganda na infância. E hoje, então, com as mídias, com as redes, com os eletrônicos, isso ficou assim ainda, digamos, mais sofisticado, mais difícil de acompanhar e mais urgente, porque aí também tem os impactos outros, como, por exemplo, a obesidade infantil, a não socialização na infância, a solidão. Então, assim, tem muita coisa ali por trás dessa prática que a gente vive, que parece simples, banal, mas não é. Não é só uma compra, é uma série de consequências e que a gente precisa cuidar e olhar para as crianças. E a gente traz muito a questão das infâncias, mas tem um impacto gigante na adolescência também. Muito, Então, eu vejo, né, muitas adolescentes lá naquele TikTok, a famosinha usa isso, eu preciso disso, eu preciso disso também, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Isso. Então, parece que a felicidade está atrelada a ter. Isso. Então, tem uma inversão de valores muito importante. A nossa sociedade, a sociedade do consumo, não tem, essa é a pressão do ter, não, em detrimento ao ser. Então, esse é o primeiro passo que nós, adultos e educadores, e escola e pais, precisa assim, ter isso muito em mente, né? O que é mais importante? O que está em jogo? A minha filha, meu filho precisam deste objeto para ser melhor? Não. Né? Não é isso que vai tornar a criança melhor ou pior. Mas isso a gente adulto tem que estar muito fortalecido. É fácil e confortável a gente falar isso nessa situação de consciência que a gente já desenvolve e de adulto, mas as crianças não estão. Eles acham, eles acreditam, eles precisam. Então eles precisam de adultos muito seguros, muito fortalecidos, que saibam barrar, proteger e dizer não com serenidade, com tranquilidade, porque sabe que isso vai trazer mais malefício do que benefício. Outra questão, ainda falando em adolescência, mas que atinge desde a infância, que é o encurtamento da infância, na verdade, por conta do consumismo. O consumismo, a exposição severa das crianças em relação às mídias, às redes, às propagandas, o assédio é tão grande que a gente vê um processo de encurtamento da infância para que essa criança logo vire também uma consumidora de outros adereços e coisas, principalmente. Há uma pressão muito maior para as meninas em relação a maquiagem, cabelo, roupa. Não que os meninos não sofram pressão também de consumo, mas as mulheres, a gente sabe, nós somos muito impactadas com essas questões, desde muito novas. Então, a gente precisa, enquanto família, escola, educadores, nos proteger as nossas meninas e meninos e cobrar também ações de políticas públicas para controle mesmo do acesso e da questão até da legislação em relação à propaganda para a criança que é abusiva, né? Ô Silvia, você sabe que desde que eu iniciei na carreira como professora, eu comecei a pensar muito mais nisso. Uma roda de conversa uma vez, sempre faço de segunda-feira, quando as crianças voltam do final de semana, faço para eles contarem o que eles fizeram, e tinha uma criança que sempre falava o que ela tinha ganhado, e nunca falava uma experiência com a família, e eu comecei a pensar, conversei com essa família para ressignificar mesmo isso, né, porque eu acho que é isso que você falou, esse autoconhecimento parte do adulto que tá ali gerenciando aquela situação, então a gente precisa estar consciente, e quando eu tive filhos, acho que você também deve ter passado por isso, sim, que a gente repensa muitas coisas, então quer dizer, o mundo que meu filho vai ver, como vai ser, né? Se
para onde esse lixo vai? Eu preciso ensinar meu Isso. filho disso, né? Não é descartável esse brinquedo que eu compro, né? É. E aí, você podia citar 2 desafios, assim, os principais desafios para os pais inserirem esse consumo consciente ali para os seus filhos, que eu acho que é o principal desafio quando vai num shopping ou vai no Sim, mercado. sim. Eu penso, assim, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que aliviar as famílias, sabe? Não é culpa da família. É sim uma indústria abusiva gigante que nos conduz à compra, à necessidade, cria necessidades em nós, nas crianças. Então, a família é um pouco vítima também. E a gente precisa ajudá-los a entender isso e tirar, aliviar um pouco essa culpa. De que, nossa, mas eu não dei o celular para o meu filho e agora? Tá tudo bem, assim. Você, na verdade, estava resistindo, você é resistência, né? Você está de parabéns. Precisa aliviar a culpa. Tem até um texto que eu escrevi na Rebrink, que está lá no site da Rebrink, tem uma parte de publicações, agora eu não vou me lembrar o texto, mas discuti um pouco disso a partir de uma cena que eu vi uma vez no shopping, de uma criança fazendo uma extrema birra. E as pessoas julgam, né? Olham aquela mãe e falam, nossa, criança mal criada, tal. Gente, aquela mãe está passando por uma pressão terrível, né, de uma indústria enorme e também da culpa de trabalhar fora muitas vezes, de ter pouco tempo para o filho. É uma cadeia complexa que nos leva a sofrer as pressões mesmo e o estresse. Então eu acho assim, aliviar a família, a gente não precisa correr atrás o tempo todo dos lançamentos, das novidades, do que está na moda, do que todo mundo tem, porque sempre vai surgir algo novo para cobrir o que... É como tecnologia, né? Sim. A gente, comprei o de última geração, daqui a 2 meses está ultrapassado. Então, não corra atrás. Seu filho não precisa correr atrás de ter tudo que acaba de lançar. Alivia para a família. Não se cobre, não se culpe, você não é melhor nem pior mãe por ter feito isso, ou pai, né? E um outro desafio, esse é bem complexo, eu recomendo fortemente não levem as crianças ao shopping. Não levem. Eu sou mãe também. Às vezes precisa ir ao shopping para alguma necessidade, ou às vezes até para o cinema, mas assim, conduzido, nós vamos ao cinema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E na medida do possível, não levo. Não levo. Quando eu preciso fazer alguma coisa para mim, alguma questão, não levo. Porque é um ambiente que instiga o querer muito fortemente. Como eu disse, as crianças não têm o filtro, né, da maturidade, da consciência das escolhas. Elas vão entrar em processo às vezes até de crise, né? E aí vai gerar um desconforto, um estresse para a família desnecessário. Então não leve teu filho ao shopping. Mas então o que eu vou fazer? Vai ao parque, vai à praia, vai visitar a família, vai brincar em algum... Pode até ser um parque de diversões, busque biblioteca pública, enfim, busque alternativas, praça, para levar sua criança a brincar, interagir, conviver, longe desse ambiente que só instiga o consumismo. Por outro lado, os shoppings criam extremas armadilhas, então fazem exposição não sei o quê, está montado um enorme lugar para brincar, é muito convidativo e às vezes é confortável para os pais. Resista, tenta não levar. Não crie o shopping como o principal hábito de consumo e de lazer. Um lugar principal. O shopping não pode ter esse lugar na vida da gente. Ele é útil, é necessário. Eu também vou, não estou julgando. Mas não seja o principal ponto de encontro e lazer da família, sabe? Acho que isso é um convite que eu faço. Nossa, isso está sendo uma porrada em mim aqui. Eu moro na rua do shopping. Eu também, moro perto. Ai, meu Deus. Mas não é a culpa não é sua. O shopping está espalhado. Ele está chegando perto da gente. Se você não mora ainda perto do shopping, já você vai morar. É da cultura que a gente vive, né? E é isso, né? É cultural, é uma mudança de hábito. Porque eu tenho esse hábito muito forte. Então, você que está em casa, fala, eu tenho esse hábito, eu também tenho. Mas eu acho que o que faz a gente querer fazer melhor para os nossos filhos é ter essa consciência. Isso. E quando você fala, me impacta de um jeito que eu acredito que muitos em casa devem estar impactados.
poxa, às vezes eu priorizo, tá mais fácil, Eu é sei. mais cômodo. Mas a gente pode, né, fazer diferente. Pode. Tem muita alternativa. Fora de São Paulo, dentro de São Paulo, tem muita alternativa. Hoje tem muito programas que são gratuitos também. Gratuitos, espaços como o SESC, que são super museus. educativos, A gente de vai bastante. excelente A Carol museu, de excelente qualidade, com curadoria, com enriquecimento da experiência para a criança. E o shopping é exatamente o contrário de tudo isso. Né? E você acha que tem uma idade, assim, para falar, o ideal é que tenha, sei lá... Não, agora ele é pequenininho, vamos dizer assim. Ele não vai nem perceber isso que a Silvia falou. Percebe tudo percebe. Então não tem uma idade certa, fala assim, então a Silvia falou que não é para ir no shopping ainda, mas ele é pequeno, ele não vai nem perceber. Eu vou com assim, 2 anos. Nossa, é a prioridade. A idade da birra, a igreja. Tá solto, tá correndo, tá na loja, some, fora isso, né? Lógico, quando é muito bebê, é prático pra gente, a gente coloca o bebê aqui e leva e faz as nossas coisas, etc. Mas a criança, ela tá lá, né, naquela produção cerebral muito intensa, desenvolvendo toda a sua sensibilidade, conhecimento de mundo, muitos neurônios, por segundos, fazendo inúmeras conexões. Então, ela está aprendendo e apreendendo tudo que está no seu entorno o tempo todo. A gente fala muito disso na primeira infância, né, de 1 a 6 anos, aquele período assim crucial de desenvolvimento cerebral. Então, é ilusão achar, eu frequento só, mas ele é bebê. Então, ele está tomando aquilo como a referência, o espaço de maior importância e de estímulos que ele está tendo. Então, ele já está sendo bombardeado, ainda muito criança, muito bebê, por todos esses estímulos que o shopping traz, as luzes, o consumo, shopping. E aí depois a gente migra para a televisão, para as telas, né? Vou deixar um pouquinho. Gente, também sou Silvia, mãe. posso só dar um adendo? Ontem, eu gosto muito de Papai Noel do Natal, né? Sim. E eu gosto de ver as luzes. Minha magia para mim é as luzes de Natal. E aí eu tenho ido com o Joaquim, que é meu filho, em chegadas de Papai Noel, né? Sim. Assim. E é engraçado como o meu marido falou, como ele ficou agitado, porque assim, tava uma coisa no shopping, e eu falei, não é. Então a gente foi, em um que era ao ar livre ontem, e aí eu falei, filho, a gente não vai entrar no shopping, ele aceitou, e assim, não sei se eu tô indo pelo caminho certo, porque eu explico tudo pro Joaquim, tudo que a gente estuda, tal, tento fazer tudo que eu estudo, né? Isso. E algumas pessoas ficam impressionadas porque, por exemplo, ele não pede. A gente entra numa loja de brinquedo, eu vou comprar o presente para sua amiga do aniversário. Então ele não pede muitos presentes, mas eu vejo as crianças com essa agitação ali no shopping, muita cor que você falou, muito estímulo, o estímulo visual acho que impacta o cérebro, E né? aí depois quando cresce, a mãe fala assim, nossa, ela tá acabando com o meu dinheiro, ela só quer comprar. Mas aí é um resultado, né? De Com algo que foi certeza, plantado, com certeza. Desde E não pequenininho. adianta achar que vai só... Bom, quando ele fizer 12 anos, eu vou começar a educar para não consumir tanto. Quando chegar na idade... Já é todo dia. Educação é permanente, contínua e diária, né? E desde muito pequeno. E nas escolhas que a gente faz. A gente já sabe, né? Aquela máxima, o melhor jeito de educar é pelo exemplo. Então não tem jeito, é o nosso exemplo, é o que a gente frequenta, o que a gente consome, como a gente lida com o dinheiro, com o consumo, que vai impactar a formação dos nossos filhos. Eu tenho um filho adolescente, eu tenho um filho pequeno também. Não é simples, né? Eu lembro o Miguel, que é o meu mais velho, eu segurei para dar para ele o celular até os 12 anos, né? Porque depois dos 12 ele começou a voltar da escola com perua, ficava um tempo sozinho em casa. Então eu achei que precisava ter essa comunicação com ele um pouco mais segura e a pressão, assim. Só que ele implorava por um celular desde os 9, 10 anos. E chegava a chorar, dizer, você não quer que eu seja que eu me socialize, você não quer que eu tenha amigo, que eu seja todo mundo tem, só eu que não tenho. Mas como eu estava muito segura da minha orientação sobre esse aparelho, eu falava, filho, não, você vai socializar, pode deixar de outras formas, não vou te dar um celular. Mas é difícil, né? Quanto que eu me preparei para isso, né? E você falou uma palavra, Silvia, que eu acho que é chave.
se a gente sabe quais são os nossos princípios, quais são os nossos propósitos, se isso está muito claro para a gente, você consegue administrar essa cobrança de uma maneira mais firme. Sim, sim, sim. Porque aí você não cede. Porque quando você não sabe muito bem, ai, será que é isso mesmo? Ai, não sei. Qualquer choro, qualquer birra, você vai acabar cedendo. É. Não está muito vinculado, tá né, a muito esses vinculado princípios ao que a gente princípio tem. e à clareza, como eu digo a vocês, a gente tem que aliviar a família. Não é porque a família não tem princípio, porque ela cedeu, é porque a pressão é muito grande. Eu também. estudo essa questão comportamental, do impacto do consumo há muitos anos. Então, eu meio que quase sei um pouco sobre isso, mas as pessoas são leigas, trabalham em outras áreas, fazem outras coisas e sofrem a pressão. É muito difícil, mas a gente tem que alertar. Acho que nós, como educadores, temos que alertar e tranquilizar a família. Tá tudo bem, assim, sua filha não precisa desse objeto, seu filho não precisa do melhor videogame, não precisa dessa roupa, não precisa desse tênis, né? Sim. Isso é uma coisa, é consciência. Uma outra coisa são práticas objetivas mesmo, que a gente pode oferecer e que ajudam a criança a sanar a sua vontade e até a novidade, sem necessariamente estar vinculada a uma compra, que é, por exemplo, são as feiras de troca de brinquedos. É uma iniciativa, tem do Instituto Alana, do Infância e Consumo, muitas instituições fazem, na escola em que eu trabalho a gente já organiza há alguns anos, Sesc faz, sempre levei meus filhos em feira de troca no Sesc, eles adoram. E ressignifica os objetos. Então, véspera de período do Dia das Crianças, vamos pegar aqueles brinquedos que não brincam mais, vamos à feira de trocas, troca ressignifica. A criança, para ela, não necessariamente ela quer o novo, ela quer a novidade. Então, um brinquedo que para ela já não faz nenhum sentido, para o outro é, nossa, que legal, não tinha desse. Então, essa circularidade, essa possibilidade de fazer os brinquedos circularem, é uma ação sustentável, é uma ação ecológica, é uma ação moralmente educativa, e também alivia o consumo, a produção de plástico, né? Nossa, se a gente for falar da produção de plástico, então, é de chorar, porque a indústria do brinquedo é uma das que mais utilizam o plástico, e a gente vê o que está causando o plástico no mundo, né? E essa é uma ideia bem bacana. A gente vê condomínios querendo fazer ações, então é você que está em casa, mora em um condomínio. É uma prática bacana, que pode, exatamente, que pode envolver as crianças em todo o processo, não só no dia, na seleção, na limpeza, na organização, olha quantas coisas, até pedagógica aí, classifica os brinquedos, faz com que eles façam parte e depois sim, né, a troca. Que ideia bacana agora, mesmo. Que pode ser, a gente tem uma palestra, né, Carol, vai ter um workshop quarta-feira em um condomínio. Como chama o condomínio, que nós estaremos? Viva a Vida. Olha, o nome já diz tudo. Nós estaremos lá no condomínio. Quem sabe aí, ó, o pessoal do condomínio também não pode aproveitar essa ideia e trazer essa ação. Sim. Teve uma pergunta durante a tarde, eu vou aproveitar que a gente está nesse tema do shopping para falar sobre as festas, né? E a Vivi, mandar um beijo para a Vivi, nossa amiga que está sempre presente, ela está aqui inclusive na live. Ela perguntou como que a gente pode ressignificar isso, se você tem algum exemplo que a gente possa fazer, ao invés de dar presentes, fazer outras trocas, além dessa que você já deu da troca de livros, tem outra para o Natal, para aniversários? A Vivi quer a dica como madrinha. A Vivi é madrinha. Já quer a dica, hein, Vivi? Esperta, você arrasou. Mas é isso, né? Eu acho que as pessoas que estão próximas também podem se tornar conscientes e contribuírem nessa mudança. Olha, uma coisa que funciona muito bem com o meus filhos, principalmente o meu segundo, os dois sempre gostaram. Um bom livro. Livro eu acho que é uma coisa que a gente não precisa economizar, sabe? Tem que fazer circular
o livro, mas é um conteúdo assim que sempre vai ser incrível, vai ser sempre uma história ali guardada que ele pode visitar quantas vezes, personagem. Então acho que sim, livro ele foge dessa prática do plástico, foge dessa lógica do ter, porque ele é essencialmente ser, a literatura. Então acho que a primeira saída que eu mais gosto é livro. Uma outra saída muito boa é jogo que possa brincar junto. Ai. Então, o brinquedo que for, assim, aqueles muito prontos, em que a criança só fica olhando o bichinho se mexer, foge, né? Tenta Sim. um jogo que pode sentar a família junto. Então, assim, ao invés, você vai dar um presente, mas é um presente que vai beneficiar a todos. Vocês vão se reunir, vão brincar juntos, vão construir memórias afetivas, né? E, se possível, fugir do plástico. Né? Então, brinquedos de tecido, prestigiar pequenos produtores, pequenos artesãos, brinquedos de madeira, prestigiar pessoas que fazem brinquedos de crochê, enfim, tem tanto artesanato lindo nesse país, com brinquedos populares ou até não, mas que são de origem, fazem uma cadeia produtiva sustentável, né? Algum artesão, alguma artesã. Então, acho que são saídas para a gente fugir do brinquedo plástico lá que vende na loja de grandes quantidades. Ô Silvia, a Si falou que a família e os amigos, né, madrinha, padrinho, tem que estar em conjunto. É engraçado isso, porque as avós sempre me perguntam, beijo para elas, que eu sempre falo delas aqui, né, Si? Acho que elas vão assistir depois, então um beijo para as duas avós. Elas sempre me perguntam, o que o Joaquim quer, que ele tá precisando? Eu falo, esse ano a gente, de Dia das Crianças, eu e o Rodrigo não demos presente, a gente deu uma experiência, que ele gosta muito de show, levamos ele num show. E aí as avós se juntaram e a gente vai viajar, fazer uma viagem com ele de Dia das Crianças. Maravilhoso. Porque eu acho que essas experiências que são esse afeto que vai ficando, porque o brinquedo tá lá. Tem muitas coisas que ele ganhou de aniversário que estão lá e nunca abriu, né? Nem então abriu, ou na hora abriu, já encostou a memória de um passeio, de uma viagem. Em família ainda, com os avós, olha que privilégio. Eu acho super legal. Uma outra dica que eu dou, na minha família, nós somos em 7 irmãos, né? Eu tenho 15 sobrinhos. Nossa. Agora a maioria já tá grande, adultos, fazendo universidade e tal, só sobraram algumas raspinhas de tacho lá. Mas quando a maioria estava nessa idade 10, 8, 9, de presente, o que a gente fazia em família? Muitos irmãos. Era uma loucura. Se cada um for dar um presente para cada sobrinho, primeiro gasto absurdo de família desnecessário, que entra a família num looping financeiro, que é outra coisa que a gente precisa aliviar, né? Assim, não comprometa a sua renda para presentear filho, filha, né? Prestigie de outra forma. E segundo, que era um desperdício enorme, né? Então a gente se reunia e fazia um presente dos tios. Oh, meu Deus, o microfone, tô brigando com ele. Dos tios para cada filha, para cada sobrinho. Ah, que legal. E aí viu que eles gostavam, etc. A gente fazia uma compra coletiva. Então era aquele Natal e ganhava um presente dos tios todos. Era uma alternativa também, no caso da minha família, que é muito grande. Bacana, né? Do que encher gostei. a criança de brinquedo. E você sabe que na minha casa era o contrário. Todo mundo dava um presente para as crianças. E principalmente meu mais velho, o Enzo, imagina, foi o primeiro neto, primeiro sobrinho, tudo você. Ele tem também. E aí, o que você falou de ter, né? Era descoberta só de abrir. Então, eles queriam abrir todos, mas depois nem brincavam muitas vezes com aquele brinquedo, ou brincava com um. Né? Aí, você falando agora, me veio memórias. Eu falei assim, gente, exatamente como a gente. E também ninguém vai escotar, né? Escotear melhor. Porque eu acho que a ideia não é essa. É trazer essa consciência. Pensar junto. E falar, gente, poxa, eu errei até agora. Não, tudo bem, mas a gente está aqui para aprender. E a gente às vezes escorrega, eu também escorrego, né? De vez em quando cedo. Mas assim, eu acho que é mais importante a gente ter a história da utopia, né? Do Galeano, que a gente caminhar em direção a essa utopia desse mundo melhor, mais sustentável, mais equilibrado, menos consumista. Caminhar nesse sentido. De vez em quando acontece, eu também, gente. Mas ter sempre esse norte e olhando para essa utopia, porque
Na verdade, é o bem que a gente faz para os nossos filhos, é um bem que a gente faz para as nossas famílias e é um bem que a gente faz para o planeta. Então, é caminhar nesse sentido, mas nunca vai ser 100%, a gente às vezes erra, é absolutamente normal. E nós que temos 2 filhos, eu não sei se você passa por isso, né? No começo, a gente, em algumas situações, a gente fica, mas o fulano ganhou, mãe, mas o Enzo tem, mãe, por que eu não tenho, mãe? E a gente foi mudando um pouco essa cultura em casa. Não é porque o Enzo tá precisando de uma camiseta que necessariamente eu tenho que também comprar uma camiseta para a irmã que não está precisando. Completamente. Isso é uma situação que acho que muitas mães que têm 2, 3 filhos devem enfrentar, né? A comparação dos irmãos. Mas se eu não levar nada para ele, vai ficar chateado. A sua irmã falou que vai repensar os presentes. Aí tá vendo? Porque a minha irmã, ela tá assistindo, eu tenho que dar um break nela. Eu falo, Cíntia, você não vai dar isso, entendeu? Eu fazia isso com a minha mãe. Minha mãe é querida, nela. já é falecida, mas na época de Natal eu falava, mãe, eu vou com você comprar. Porque ela queria agradar os netos, né? Mas alguém tem que dar um break. Alguém tem que dar um break. Então eu vou mandar um beijo pra minha irmã, que eu amo de paixão. Sim, muito obrigada por toda a força que você dá, né? E me mima também essa daí. Eu não posso falar nada que eu As minhas quero. irmãs também me mimam. Mas assim... Acho que tem mimos diferentes, né? Mas de afeto, de amor. É isso aí. Voltando a essa questão dos irmãos, eu acho bem legal, porque primeiro desvincular, mais uma vez, aliviar famílias. Não é porque um precisa do tênis que os dois precisam, não é porque um precisa... trocou a mochila porque estourou, etc., que o outro também precisa. E tá tudo bem, a gente vai educando eles a essa percepção. E segundo, é reaproveitar entre família, né? Sim. Eu falo, meu segundo filho, tadinho, ele tem tudo herdado dos primos, né? Que tudo mais velho os primos, do irmão. Então, e ele, assim... Como para ele isso é tão natural, ele tem tanta coisa herdada, roupa. Gente, eu tenho tênis guardado, que era dos meus sobrinhos, que conforme ele vai crescendo eu vou trocando e passo adiante os dele também. Sabe, é natural para ele, tá tudo bem, ele não sente aquela... eu preciso disso ou daquilo outro, tá tudo bem. E agora você trouxe essa questão de reutilizar, a gente vai chegando no final do ano... E tem ali a lista de material, a gente trabalha em escola. Isso é bem legal falar também. Sabe como é. Então, questões de livros de literatura. Circular. Material, a mochila que dá para reutilizar. Sim. Eu era, porque, né, eu vou aprender. Mas, quando o Enzo era pequeno, gente, eu trocava a mala dele, porque era um ano novo, né? Então ele tinha que... A mala, às vezes, eu doava a mala intacta. Mas você entende, e aí eu tinha aquela necessidade minha de dar algo novo para ele, porque estava começando um ano novo. Mas vamos pensar assim, doideira? Não é normal, não é doideira, é absolutamente comum. Gente, tá vendo? Você tem esse pensamento. Eu tô partilhando aqui todas as minhas vulnerabilidades do consumo. Tá tudo bem. O que eu acho que, assim, a gente voltar lá para a essência da escolha, o que eu tô ensinando para o meu filho, né? Então, esse conceito de reaproveitar, de valorizar os materiais, de aproveitar os recursos naturais, de aproveitar o material enquanto ele for útil e não descartável, tudo é descartável não. Ou precisa de uma coisa nova que daqui a pouco vai ficar velho e vai precisar de outra coisa nova. Então, acho que hoje você ter essa consciência é muito legal, de que não precisa trocar mochila todo ano, não precisa trocar lancheira, não precisa trocar o estojo, os lápis é só reapontar, só troca o que tiver necessitando trocar. E isso é uma coisa que as escolas precisam orientar as famílias, porque também, mais uma vez, as famílias ficam... E agora? O que eu faço? E a pressão do consumo vem, compra. Olha que lindo, olha que novo, olha que novidade, saiu essa ou aquela. Então, a escola também ajuda a família dizendo, olha, reaproveita, manda para casa, renova os lápis, aponta o lápis, troca, só limpa o estojo. É uma cultura que a escola pode ajudar a quebrar. Os livros, circular, trocar entre os pais, criar feira de trocas, criar oportunidade das famílias, enfim, ou as próprias mães, hoje o WhatsApp, né? Que cá entre nós que trabalhamos em escola, sabemos que é tão
poucas vezes Bem bem utilizado. utilizado, geralmente ele é mal utilizado. Utiliza para um bom uso. Ó, tô com o livro tal, alguém tá precisando. Enfim, tem 1000 formas da gente conseguir aliviar tudo isso para todos nós. Que É, bacana. isso mesmo. Eu posso só ler uns comentários aqui Claro, que estão vamos chegando? lá, Ká. Primeiro agradecer todo mundo que está aí online assistindo a gente, né? E prestigiando aqui a Silvia. A Vivi está online, né? Ótimas dicas. É desafiador, mas vale a pena. É isso, né? A Giovana Ravazzi, um beijo, amiga, também tá aí. Com certeza, conhecimento é libertador. Ao se sentir segura em relação ao assunto, fica mais fácil transmitir essa segurança em dizer não, porque o não, ele pressupõe uma justificativa. Isso. Muito lindo isso, amiga. Isso. E a Perfeito. Aline, ela comentou uma coisa, vamos ver se ficou respondido com o que a gente falou. Como direcionar com os avós, que nem sempre precisa presentear com brinquedos. Às vezes temos essa dificuldade aqui com minha sogra, que nem está perto de uma data comemorativa e já fica instigando e questionando o que meu filho de 6 anos quer. Ele não é consumista, muito pelo contrário, mas nesses momentos ela desperta isso nele. Veja se ficou respondido, confirma aqui pra gente com essas estratégias que a gente Sugestões. deu, né? Leva ele no parque, leva ele ao cinema, leva ele pra isso. praia. E fala com a avó pra ir Não, falando, ó, pega e leva. É isso, sobre isso. Não, ótimo. Eu acho que são realmente estratégias que muitas vezes a gente não passa, porque o fato de ter, né? A criança tem que ter. Ela tem que ter o presente porque é Dia das Crianças ou porque é Natal. E se ela não ter, se ela não tiver, né? Aí você fala, tá tudo bem. Né, filho, olha, a gente não, o dinheiro do presente, porque muitas vezes já tem essa cultura, nós vamos fazer uma viagem juntos. Isso. O que você falou da mala veio uma coisa na minha cabeça na hora que você falou. Hoje eu sinto que muitos brinquedos e muitas mochilas, enfim, esses produtos, eles vêm descartáveis. Então eles quebram muito fácil. Sim, A indústria já faz pensando que a mãe vai ter que comprar outro, que o pai vai ter que comprar outro. Então eles vêm fáceis de quebrar, a criança pequena joga no chão, Sim, quebra. isso. E aí a mãe vai lá e substitui. Então é repensar mesmo. Isso é um outro desafio, assim, porque aí você entra num lugar que você precisaria priorizar materiais de melhor qualidade, de materiais mais nobres, às vezes um pouco mais custoso, para que durem. E ensinar a durabilidade das coisas e a validade e o bom uso das coisas. E geralmente os brinquedos e as coisas feitas para as crianças são absolutamente o contrário disso. São feitas justamente para serem descartáveis, quebrar rápido, desbotar, ficar feio, para gerar a necessidade de um novo. Então, os materiais nobres, e aí eu aproveito até para falar um pouco sobre o plástico e a desplastificação da infância, porque o plástico, ele empobrece a experiência sensorial da criança, ele empobrece a experiência do brincar, ele atrapalha o desenvolvimento sustentável do planeta, ele é um problema para o oceano, né? Então, assim, a boneca que eu tive, sei lá, nos anos 70, deve estar em algum mar aí boiando hoje, infelizmente, porque não havia nem essa política, né, ainda nem tem direito de reciclagem. Então, o plástico é realmente um desafio, um problemão. E aí a gente pensa, vamos ofertar para as crianças a oportunidade de outros materiais mais nobres, enriquecidos de experiências sensoriais, digamos assim, tecidos, madeira, a terra, a natureza. Então, desplastificar a brincadeira, ofertando coisas de qualidade e duráveis e o contato com os elementos naturais, que são muito mais enriquecedores do que qualquer brinquedo plástico. Então, a sugestão para essa avó também vai na praça, catar folhinha, a criança vai curtir, vai gostar, vai construir coisas, vai fazer coisas e vai exercitar toda a sua criatividade, seu pensamento, explorar diferentes texturas, temperaturas, sensações que o brinquedo plástico não permite. Sim. E possibilitar isso para as crianças. A gente tem lá no colégio um espaço de terra para que eles brinquem com terra. E muitas crianças, quando se deparam com aquilo, ou eles perguntam, mas vai sujar?
Né? Mas pode pôr a mão, ou se não sabe nem como brincar, como tornar triste, aquilo, né? Né? Interagir com aquele material. Mas se você deixar a criança um pouco na terra, ela logo se conecta. É impressionante, Logo lá se acontece conecta. isso mesmo. Porque é da natureza da criança explorar e é da natureza da criança ser natural. É a gente que vai se distanciando, infelizmente, da natureza. Agora, você falou da escola, assim, é outra coisa que a gente precisa dizer para as mães e para os pais. Deixem eles se sujarem. Deixem eles chegarem sujos, né? Tá tudo bem. Ao contrário, sinal que brincou, que se mexeu, que não ficou emparedado, que teve contato com a natureza. Você sabe quando eu vou apresentar a escola e eu levo para essa parte, eu falo assim, vocês imaginam como vem a roupa, né? Aí elas, imunda, eu falo, jamais, repleta de aprendizado. Perfeito. Isso sim, é isso. Vai muito aprendizado ali naquela. Cá, tem perguntas de casa? Tem do meu marido. Um beijo, Rô. Tá assistindo o seu também tá aqui, que eu vi. Bom, o Rodrigo, que é meu marido, quer saber se, na sua opinião, Silvia, as escolas possuem dificuldade para diminuir o consumismo das crianças? Na verdade, é assim, a escola, ela é um microcosmos da sociedade, né? Então, tudo que é de problema da sociedade reflete na escola. Então, a sociedade tem um problema muito sério em relação ao consumismo. A gente está vivendo isso em todas as esferas. E aí, obviamente, vai se refletir na escola, né? A escola vai ter esse problema, vai cair no colo da escola também esse problema. Infelizmente, nem todas as escolas abrem uma janela para pensar sobre isso, alternativas, como combater, como desemparedar, a importância da natureza, a questão da rotatividade dos materiais, da circularidade dos materiais escolares, da oferta para as crianças de elementos enriquecidos, de experiências sensoriais mais robustos, menos plástico, né? Sim, a escola enfrenta todos esses problemas, né? Então, não é... E ainda essa discussão está bem lá atrás, E a gente vem, né, refletindo isso lá na nossa escola. Eu acho que a gente que estuda muito sobre o assunto vem trazendo esse tema para a escola. Questão de, precisa de 2 pastas, uma para o primeiro semestre e uma para o segundo. Eu falei, não, gente, compra uma só, leva para casa, esvazia a pasta, volta a pasta. Traz de novo, né? Vamos colar papel em cima de papel. Eu falei, para quê? Quanto papel? Né, eu acho que são reflexões que a gente que está ali estudando, entende esse impacto, tem que trazer para contribuir no próprio ambiente escolar, com as famílias, e é por isso que a gente está aqui. Sim. Silvia, você acha que existe algo que a gente não te perguntou e você gostaria de falar? Deixa eu pensar um bocadinho. Então enquanto você pensa, deixa eu agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Criarte VIP, que trouxe, já presenteou a Silvia com uma caneca. Essa é sua, hein, Silvia? Para você lembrar de nós e da Criarte VIP. E quero também agradecer a Pizzaria Pisato. Não, olha isso. A gente tá aqui... Calma. Pega aí, Carol, traz aqui pra gente. A gente tá aqui, gente, só sentindo esse cheirinho. E hoje é segunda-feira, poxa, tá na hora do jantar. E às vezes você pode achar, não, é fake, não é. Porque aqui nada é fake. Thalita jamais mandaria uma pizza fake pra gente. Mas o sabor é sempre uma surpresa. Meu Deus, gente! Eu acho que Olha o cara do Danilo. Olha a cara do Danilo, Marguerita. Não, a gente tá muito chique. Thalita, você arrasou. E se você ficou com água na boca, então corre pra Pisato. Lá tem uma pizza dessa. Aproveitar e mandar parabéns pra ela, que foi aniversário dela ontem. É mesmo, Thalita. Um beijo. Parabéns, saúde, que você continue sendo essa pessoa inspiradora na vida de tantas mulheres e uma peça fundamental para sua família também. Parabéns. É isso, né? Obrigada por tudo, tá? A gente adora você, estar aqui com você é muito bom pra nós. É isso mesmo. Mas daqui a pouco a gente come, Silvia. já. E se você quer saber muito mais sobre como ser assertiva na sua maternidade, corre lá no link da nossa bio e se inscreva no Despertar Parental. É no dia 30 de novembro, das 8 da manhã ao meio-dia. Traremos temas, excesso de tela,
autocuidado, porque a gente também precisa cuidar de quem cuida. Traremos também um pouco mais de consciência. Quais são os impactos a longo, médio prazo de você ser um pai negligente? Será que eu sou negligente? Será que eu sou permissivo? E quais os impactos que isso vai trazer e acarretar na educação do seu filho agora, lá na frente também. Então, corre lá e se inscreva. Deu tempo de pensar, Silvia? Deu sim. Vamos lá. Eu fiquei pensando assim, sabe, às vezes as pessoas julgam um pouco quando a gente fala de consumismo e combate ao consumismo, principalmente na infância. Ah, lá vem esse papo eco-chato, né? Porque fica muito nesse lugar de mudança de cultura em relação à sustentabilidade, que não é pouco importante, é muito importante. Mas aí eu queria ressaltar um outro aspecto do consumismo que impacta a sociedade de uma forma absolutamente negativa e que é pouco divulgado. Na página do Infância e Consumo tem mais dados sobre isso, que é a questão da adultização precoce, obesidade infantil, dependência de telas, pouco desenvolvimento motor, atraso cognitivo, tudo isso é impactado, a criança tem consequências pelo excesso e o abuso do consumo na infância, do consumismo, né, do ser exposto a muita propaganda e tal. E isso gera para o governo e para a sociedade um custo do ponto de vista de recuperação depois da saúde física e mental das pessoas enorme. Então eu estou falando de uma sociedade que do ponto de vista financeiro também adoece. A gente precisa, economicamente dizendo, né, fica insustentável, porque as pessoas desenvolvem uma série de transtornos, sejam físicos, mentais, emocionais, a partir desses maus hábitos e dessa exposição absurda a todas essas informações e consumos e açúcares e plásticos e etc. Que vai comprometer a economia da sociedade. Então, se a sua preocupação não é com, digamos, com o meio ambiente, que seja então com a saúde financeira do próprio país que cai no nosso bolso depois, né? É muito mais barato a gente investir em políticas públicas e em conscientização desde pequeno para os bom consumo, né? O consumo sustentável, boas escolhas, proteção da infância, proteção em relação ao uso de telas, a uma educação mais desemparedada, proteção dos direitos das crianças, que deveria ser prioridade número 1. Isso é muito mais barato do ponto de vista da sociedade do que depois corrigir tudo isso. Eu acho que hoje a gente planta uma sementinha, né, pra gente refletir sobre tudo que a gente vem fazendo, né? E é como a gente disse aqui durante o episódio, não é ditar uma regra, e sim reflexões para que a gente tenha um mundo melhor, né? Só assim a gente consegue. É isso mesmo. Silvia, a gente sempre termina o nosso Não Pode Vacilar com um bate-bola. E aí, vem na sua cabeça, você solta. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Ai, meu e a Deus. Silvia é tão espontânea. Aí, antes... Esse é o risco. Não, antes, deixa eu contar. A Silvia, ela veio, gente, da Zona Oeste. Longe. Longe, imagina um lugar longe, um lugar querido que eu tenho. Longe aquilo. Ótimo. De um lugar muito querido, de uma rede de escolas, que eu sou muito grata. E eu sempre vou agradecer Vital Brasil, Colégio Albert Sabin, o AB Sabin, sempre vou agradecer os gestores, toda a equipe que tem lá. Eu fiz grandes amigos que carrego comigo até hoje, então um beijo a todo mundo que é do Vital. E a Silvia veio de longe, a gente se reencontrou em alguns eventos que traz a valorização dessas infâncias que a gente vive no nosso dia a dia, e gentilmente ela se deslocou até aqui. Então, Silvia, nossa, muito obrigada, muito obrigada. E eu falei, a Silvia, ela é tão espontânea, além de ser muito sabida, né, gente, que eu falei, a Carol falou, nossa, vamos fazer um episódio ao vivo? Eu falei, com a Silvia, opa, já vamos lá, então. Então, essa espontaneidade vocês vão ver agora. A Juliana, que conhece o convite. A Juliana conhece vocês, está online também. Juliana Lima? Juliana, isso. Ju, professora do Vital Brasil. Beijo, tá querida. Legal. Ju, manda um beijo pra todo mundo lá, tá? Fala pra elas assistirem aqui, que a gente lembrou com muito carinho de todo mundo lá do Vital.
Então, bora lá. Vou até ler para eu não me perder, hein? Jesus, vamos lá. Um valor essencial para ensinar as crianças. Valores são vários, né? Mas eu acho que é empatia. Desperdício é Perda de vida. Uma data desafiadora para o consumo consciente. Dia das Crianças. um brinquedo duradouro. Qualquer um feito de material nobre e como madeira, tecido, bem feito, né? Brinquedo duradouro são esses feitos com amor, né? Feito à mão por alguma pessoa que sabe fazer. É isso. Um produto que você tenta evitar. Produto, para mim, para as crianças. Um material. Plástico. Eu falei, sabe que eu vou perguntar, mas você é até redundante. Ah, Jesus, plástico. Algo que você sempre reutiliza. Sempre reutilizo. Bom, a gente tem a prática na familiar de reciclar tudo que é reciclável, né? De encaminhar tudo que for reciclável, de dispensar corretamente tudo que for orgânico. Na escola também, nas escolas também, a gente tem uma política bem bacana, sempre trabalhando em cima disso para virar sempre mais. Agora, reutilizo, eu acho que livro. Livro eu não abro mão. Aliás, eu tenho até que confessar que quem me conhece sabe que assim eu dou, eu abro, eu me desfaço de um monte de coisa, eu deixo de consumir um monte de outras coisas, mas livro eu tenho apego até. Aí, ó. Igualzinho, Nossa, essa eu aqui sou do meu muito lado. Assim. Eu tenho Nossa. não me empresta que eu não devolvo. Ai, ai. Um hábito que todos deveriam adotar. Estar perto da natureza. Em algum momento, sempre que possível. A Silvia, como ela disse, ela é escritora. Ela está sempre engajada com as infâncias. E para finalizar, Para finalizar, eu quero compartilhar com vocês um texto que eu escrevi para a Rebrink há algum tempo atrás já, que chama assim: Eu não trabalho para dar tudo o que você quer, meu filho. Essa reflexão nasceu de uma conversa com o meu filho há muito tempo atrás, o meu filho que já está grande, e é uma frase que a gente ouve tanto dos pais, das mães aí fora, né, dizendo assim: mas eu trabalho para dar tudo o que você quer, e o que mais você quer. Não, tá errado esse conceito. Eu não trabalho para dar tudo o que você quer. A gente trabalha para muitas outras coisas. Então, eu quero deixar esse texto. Me permitam pôr o óculos para ler. Estou brigando com o microfone. Eu não trabalho para dar tudo o que você quer, meu filho. Não, eu não trabalho para isso. Não seria justo com você. Não seria bom para você. Dar a você o poder de conseguir tudo o que quiser, falando de bens materiais, seria uma forma de deixá-lo sempre insatisfeito com o que tem, uma forma de esvaziá-lo de valores fundamentais. Seria uma forma de enganar você sobre as dificuldades da vida. Seria injusto, porque ele tiraria o direito de sentir aquela realização prazerosa quando conquistamos algumas coisas que foram demoradas para conquistar. Seria injusto, porque o transformaria em um indivíduo cheio de coisas e vazio de experiências e de sensações que enriquecem verdadeiramente a vida. Não seria positivo para você conseguir tudo assim, tão fácil, pois lhe tiraria o poder transformador que só as adversidades e a capacidade de criar e de se adaptar com o que temos trazem. Eu não quero isso para você. Acima de tudo, trabalhar para poder dar tudo que uma criança quer é em si uma grande inversão de valores. Porque se chegarmos bem perto, se nos permitirmos escutar o que a criança realmente quer, saberíamos que não estamos falando de coisas. Criança, na sua essência, não quer telefone, videogame ou bonecas caras. Criança quer companhia, quer natureza. Criança quer encontrar com outras crianças. Crianças querem a chuva e o bolinho de chuva. Querem o vento, folhas, gravetos e lama. Querem um mergulho no mar, cavocar na areia e comer pipoca. Criança quer histórias de medo, lamber a massa do bolo e brincar de pega-pega. Quer colo e cafuné. Se eu pudesse, trabalharia menos. Aí sim poderia lhe dar exatamente
tudo que você quer. Mas essa é uma outra reflexão que fica para um outro dia. Ai, eu acho que lá em casa tá todo mundo batendo palma também. Caramba, me arrepiei. Eu me emocionei. Hoje fui eu que me emocionei. E eu acho que é isso, que a gente possa ser na vida dos nossos filhos e não o ter, né? Obrigada por essa conexão, Si. Hoje foi você que fez a conexão. Que lindo, Eu que que lindo. agradeço, obrigada, gente. Eu sabia que a Delícia falar Silvia o que eu seria. gosto. E você seria muito importante para todo mundo que está lá em casa, para todos os nossos seguidores, para todos os pais que nos acompanham. Sim. E para quem ainda não acompanha, tenho certeza que hoje a gente vai atingir muitas outras famílias com a Que sua bom, fala. tomara. Esse é o nosso objetivo, né? A gente espalhar um pouquinho de esperança e de uma forma diferente de viver a vida, que é possível. É possível. Depois você passa onde as pessoas gostaram muito do texto. No site da Rebrink. Da Rebrink. Se der um Google, escreve lá, eu não trabalho para dar tudo o que você quer, meu filho, vírgula, meu filho. Ótimo. Rebrink. Combinado. A Rede gente põe Brasileira também Infância e na Consumo. descrição, vou procurar e a gente Tá coloca bom, lá. pode colocar. Perfeito, pode perfeito. colocar. Silvia, mais uma vez, Eu que agradeço. muito obrigada. Que alegria ter você aqui comigo, partilhando seus saberes, toda a sua alegria, sua Obrigada, espontaneidade. Você foi incrível e uma peça fundamental aí para os pais que estão em casa, tornar a parentalidade, a maternidade assertiva. É isso, Carol? Isso mesmo. Que a gente possa fazer outros formatos assim, depois deixa o feedback de vocês que assistiram, para ver se foi válido. E aí, quem sabe, a gente propõe um outro ainda esse ano, né, Sil? É isso aí, a Carol é cheia de inventar, hein, gente? A ideia aí que ela Ao vai vivo ela nessa. aceita, gente. Vai Então nessa. fala assim. Silvia, Obrigada, obrigada. gente. Obrigada. Obrigada, Eu que obrigada a agradeço. todos vocês Eu que que estão em agradeço. casa, que ficaram até aqui conosco. Compartilhem esse episódio com outras pessoas que eu tenho certeza que serão agradecidos a todos vocês que estão tendo essa ação. E lembre-se, na educação do seu filho, Não pode vacilar. é isso.